vai te decepcionar e te frustrar. Aleluia. Ainda que a Anne ontem falava que aquele louvor, por incrível que pareça, Ele me ama, foi gerado no momento de dor, quando um rapaz perdeu o melhor amigo e ele se indignou contra Deus e Deus deu a ele a revelação de que apesar da raiva que ele sentia de Deus, não é isso, Anne? Apesar da raiva, Deus não deixou de amá-lo. Ainda que, apesar de Deus também é um Deus de amor incondicional. Talvez você tenha algumas mágoas ou ressentimentos com Deus, porque Ele ainda não te deu aquilo que você quer. E eu vou te dar uma notícia hoje, não sei se você vai gostar. Deus não vai te dar o que você quer, Deus vai te dar o que você precisa. Aleluia. O que você precisa é melhor do que o que você quer, porque às vezes o que você quer te afasta a quilômetros da presença do Senhor. E Ele não quer te perder. Você é particular tesouro para Deus. Não se esqueça. Ontem nós falávamos sobre autoestima, sobre baixa autoestima, sobre soberba, prepotência, e falávamos sobre o Deus me estima. Se Deus te estima, não importa se o vizinho não te estima, se o seu marido ainda não te ama do jeito que você quer ser amada, se a sua namorada ainda não te faz declarações de amor hollywoodianas, não importa. Você e Deus são maioria. Não se esqueça disso. E o maior problema do ser humano é a sua carência, né? Por isso que tem tanta compulsão e tanta obsessão por várias coisas, até por religiosidade. Nossa alma anseia por Deus. Nossa alma anseia por Deus. Ele é o nosso combustível de dia e de noite. Se nós estivermos nele, ele estiver em nós, a Bíblia diz: pedirás o que quiseres e lhe será dado. Porque você nunca mais vai pedir abobrinha para Deus. Abobrinha você vai abrir e compra, né? Deus não vai te dar aquilo que vai te estragar. Ele vai te dar aquilo que você precisa. E às vezes você fala: mas eu mereço, Deus. Eu faço tanto para ti. Aí Deus fala: que você faz para mim, para eu te dar. E que você tenha algum interesse por trás de tudo que você faz para mim, Senhor. E o seu interesse maior de andar na presença do Senhor é adorá-lo como Deus, como Senhor, a despeito de tudo que Ele te dá em termos materiais. O dia que você aprender a ter como se não tivesse, e não ter como se tivesse, você já é aspirante a adorador. É isso que nós estamos aprendendo. Somos todos farinha do mesmo saco. O ser humano nasce com ânsias de querer e ter para ser. Eu não sei se foi numa das ministrações que eu fiz aqui pelo Sul, que eu falei um pouquinho sobre status, que o ser humano quer status, o ser humano quer ter uma honra, né, a nível social. E para receber essa honra e esse valor, muitas vezes ele compra coisas, muitas grifes até, e é todo grifado, porque se não tiver com a grife, ele não se sente valorizado. E Deus não é contra a grife, porque se uma grife ela se impõe, está no mercado há muito tempo, quem trabalha com roupa, com confecção, sabe que o linho, que a seda, que o algodão puro realmente são materiais caros. E uma roupa muito boa e muito bem feita custa caro. E ela tem um nome normalmente que é exaltado na mídia, então tem várias marcas aí. Então você não é proibido de usar. Agora, se a sua motivação é usar, porque se você tiver com aquela marca aí, vão te olhar com olhos de que você é rico, ou que você é poderoso ou poderosa, aí tem algum problema na tua alma, né? O seu psicológico já está afetado. Aí eu falei que a melhor definição de status que eu já li é você comprar aquilo que você não precisa com dinheiro que você não tem para parecer quem você não é, para aquele que não gosta de você, ainda para fazer fusquinha para o outro. Então, o status dentro do reino, o maior status dentro do reino é você ter o seu nome escrito no livro da vida. É ser filho e filha de Deus. Tanto que os apóstolos, quando eles expulsavam demônios, eles ficavam tão enxeridos. Olha, em teu nome, Senhor, eles se sujeitaram, eles saíram, e aquela pessoa foi liberta, e Jesus falou: não fica se orgulhando porque os demônios saem, não. Se tem alguma coisa para você se gloriar, é que você é meu filho. E se tem alguma coisa que possa te alegrar mais do que tudo na terra, mais do que você faz para mim, é o que eu fiz por você. E alegre-se porque o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome
com letras de ouro, Ele registrou você no cartório celeste. Você tem uma identidade. Não se forja leões e leoas sem identidade. Não se esqueça disso. Saiba quem você é. Senão o diabo vai te dar um nó na cabeça e vai fazer você ficar prostrado. Você vai falar, os cães ladram, a caravana passa, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, para quem, para onde eu vou. Aí você canta aquela musiquinha também só para chatear. Como é que é? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando você vai para a terra prometida. Que não é uma terra literal como essa, mas é um lugar de glória que o Senhor preparou para nós. Aleluia. Ou você crê nisso, ou você crê nisso, porque a ansiedade, que a gente chama de psicologia finito-escatológica, é o medo de não saber para onde se vai. E o medo da morte, que apavora muito. Eu atendo pacientes há 20 e tantos anos dentro da clínica e muitos têm medo da morte porque não sabem para onde vai. Quando você não se ocupa com a vida, você vai se ocupar com a morte. Você vai ficar pensando, e agora? Para onde que eu vou? E se eu for para o inferno? Você tem certeza da sua salvação? Por incrível que pareça, em muitas igrejas, até pessoas velhas de igreja, muitos ainda não têm certeza da sua salvação. O que garante a sua salvação? Deus vai te dar parâmetros e Ele vai trazer você hoje a uma convicção, no mínimo, de quem você é. Senão você está perdendo tempo e está fingindo que é cristão e não tem como fingir. Jesus falava para eles, chamava eles de hipócritas. Como vocês podem ser tão falsificados assim? Não pode existir cristão falsificado. Ou você é, ou você não é. E Deus quer que você tenha certeza absoluta que você é filho de Deus. Ele quer elogiar você nessa noite. Quer dizer, você é meu filho, minha filha amada, e minha eternidade. Sabe por que você é aceitável a Deus? Sabe por quê? Não é porque você é bonitinho e bonitinha, não. Não é porque você tem olhos azuis, verdes, ou porque você faz as coisas direitinho. Quando Deus Pai olha para você e você já reconheceu o senhorio de Jesus na sua vida, quando o Pai olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus. E por isso você já agradou a Deus no amado. Pega o microfone e finge que isso daqui, então, é Jesus na minha vida. E se eu não estiver escondida atrás dele, eu sou pobre, nu, miserável e cego. Eu não tenho valor nenhum. Mas se eu estiver em Cristo, o Pai olha para mim. E o Espírito Santo me dá a convicção de que eu sou filha de Deus. Então, é em Cristo e através dele. E mais do que aquilo que você faz para ele, é aquilo que você deixa ele fazer em você. Senão você vai ganhar o mundo inteiro e vai perder sua própria alma. E aqui eu li também, eu gosto muito de ditados, de frases, de conclusões. As pessoas oram e pedem a Deus uma direção, e às vezes Deus dá umas pérolas tão lindas, né? Como deu para o meu amigo Guilherme, aí a respeito da morte também. Depois eu quero que você fale, essa frase é muito linda. Então eu li assim: não é o que você fez para Deus, mas no que você se transforma nesse processo. Que tipo de gente você está se transformando na presença do Senhor e com aquilo que Deus te deu para fazer? Eu tenho um pastor, um casal, lá em São Paulo, num município próximo ali, chama Alphaville, não sei se vocês conhecem. Tem um pastor ali que a igreja chama-se Manaim também, Igreja Manaim. Glória a Deus. E esse pastor é engenheiro, ele chama Caio Pozella, é irmão do Lamartine Pozella, que uma época estava envolvido com política. E ele conseguiu um terreno muito grande na frente da igreja dele, que ainda não é tão grande, mas é uma igreja grande, e ele quer construir uma igreja grande. E ele foi fazer uma proposta para o dono do terreno. Como ele é engenheiro, ele vai oferecer todos os serviços, vai construir, e ele vai ficar com uma parte para ser o templo. Ele vai construir um anfiteatro lá, um lugar onde vão ter espetáculos. E ele falou: olha, eu sinto que é de Deus, eu sei que Deus vai me prosperar nesse projeto, mas se de tudo não conseguir chegar a bom termo, ou Jesus voltar antes,
Nesse processo em que eu vou estar trabalhando com uma equipe para levantar esse templo, essa construção, nós vamos nos lixar, nós vamos nos aperfeiçoar uns com os outros, como ferro com ferro se afia, e no final das contas eu tenho certeza, ele falou que eu vou me transformar no ser humano melhor. Deus vai colocar lixa grossa, lixa fina, esmerilho, eu espero que não coloque uma britadeira nele para não furar ele. Mas vira e mexe a gente quer se poupar das coisas difíceis, das pessoas difíceis do nosso lado. Mas esses são instrumentos de santificação na nossa vida. Eu tenho pregado sobre o corpo de Cristo e ele tem que ser bem ajustado no vínculo da paz. Não tem carreira solo no cristianismo. Quem falou isso foi o Juliano Som. Não tem como você andar sozinho, porque senão você embolora. Se você andar sozinho e não compartilhar, e não tiver quem ouça você, e se você também não se dispuser a ser ouvido de alguém, você vai se isolar, até que você vai definhar e morrer espiritualmente. Lá em Provérbios 18:1 diz: aquele que se isola busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria do Senhor. Por isso que é na comunhão dos santos que ele ordena a bênção. Quanto mais difícil a pessoa que está do seu lado, sem ser masoquista. Porque o masoquismo é o prazer na dor e no sofrimento, não é isso que Deus quer. Mas suportar em amor, quando você tem alguém da sua família que é osso duro de roer, é com ele que você vai treinar misericórdia, compaixão e amor. Porque santinhos do pau oco a gente vê um monte. Por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Deus vai testar você para ver se tem conteúdo aí. Ele vai por detrás da folha da figueira para ver se tem fruto. E a figueira era enganosa, por isso que ela foi cortada pela raiz. E você é uma plantação. Quem que me falou hoje que nós não somos plantados, nós não somos enxertados, somos plantados? Não é isso? Plantação do Senhor. Foi você que me falou. Não é isso? Ou foi o pastor que me falou? Alguém me falou, nós somos plantados. Você que me falou. Você está esquecendo que você ministrou meu coração hoje, eu não falei aqui. Plantados do Senhor, junto a ribeiros de água, cuja folha não cai e dá o seu fruto na estação própria. Deus quer um fruto de você, o amor. Por isso que em Coríntios 13, 1 de Coríntios 13, antes de 1 de Coríntios 13, tem o 12 que fala dos dons. E o 14 também fala dos dons. E no meio, o recheio dos dons tem que ser o amor. Senão é símbolo que retine. Se não tiver amor, de nada adianta. E da onde vem esse amor? Quem é a fonte do amor? Deus é amor. Deus é amor e Ele tudo sofre. Deus sofre. Tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba. Deus lança Ele tem uma visão sobre você já pronto, se você deixar. Ele se anima com você porque Ele sabe o que Ele tem dele para injetar em você, para fazer você dar certo. Desde que você queira se conectar a Ele. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então o seu futuro é glorioso. Não tenha medo de morrer, não. Se você está com medo de morrer, é porque você tem medo de viver e viver a plenitude do Senhor. O Jonas foi para a barriga do peixe porque ele tinha medo de viver a vida de Deus, porque Deus mandou ele pregar com um bando de safados. Nínive tinha muitos safados. Ele esqueceu que ele era um ex-safado também, porque não existe cristão que não seja ex-alguma coisa ruim. Ainda que seja ex-ateu, ex-orgulhoso, ex-prepotente, ex-qualquer coisa. Você era Jacó para virar Israel. Não se esqueça de onde Deus te tirou. E o Jonas foi fugir da raia e Deus encontrou ele. E lá da barriga do peixe ele clamou, porque acho que ele não aguentou aquele cheiro horrível de peixe podre, ou de excrementos de peixe. E essa é a sensação nítida de quem está numa depressão profunda, porque está fugindo do centro da vontade de Deus. Não tenha medo de fazer a obra. Não existe nada mais glorioso na terra do que amar, do que fazer para Deus um pouquinho daquilo que Ele injetou em você. E é automático, Deus vai fluir em você em todo canto. É no ônibus, no trem, no mercadinho, no elevador, na escola, no trabalho, aonde você estiver. Agora é tudo ou nada. Nós estamos vendo um tempo em que essas paredes aqui podem se rachar,
pode vir uma perseguição no Brasil e no mundo atrás dos cristãos, e pode ser que a gente volte a congregar nas casas, ninguém sabe. Ninguém sabe o futuro, nós só sabemos de uma coisa: o juízo de Deus vai passar primeiro na casa do Senhor. Aleluia. E o primeiro CPI vai vir na tua vida, na tua história pessoal. Por isso tem que ter transparência. Nós estamos debaixo de um governo hoje onde vai exigir muito. A presidenta Dilma, ore por essa mulher, ore pelo seu governante. É mister que a igreja ore pelos governantes. E será que cada nação tem um governo que merece, pastor? Podemos dizer que cada nação tem um governo que merece? Lá em 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo se chama pelo meu nome, orar, clamar, jejuar, me buscar, ele diz que eu ouvirei a oração e sararei a sua terra. Essa mulher, com certeza, dentro do padrão rígido dela, ela é de origem búlgara, não, búlgara ou húngara? Não é da Bulgária? Acho que é búlgara, se não me engano. Eu sei que ela é muito rígida e ela vai sim fazer uma marcação acirrada para aqueles que se dizem cristãos e não são, porque eu creio que o juízo vai vir também na parte financeira das igrejas, para haver creio que vai vir saúde, não vai vir a doença das igrejas que estão aí explorando e engodando o povo, enganando o povo. Vai ter muita gente que vai ter que entrar no povo. Estava falando isso para o pastor Marco. Que nós vamos ter que prestar contas. As igrejas vão prestar contas daquilo que entra. E nada mais do que justo. Jesus pagou o dízimo, pagou ao César o que era de César. Vieram pedir o imposto para ele não tinha. E eles foram. Jesus falou: vai lá e pega um peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda, e aí você dá essa moeda e paga o imposto. A sua vida vai ficar na berlinda. Tudo que é abalável vai ser abalado. Por isso tem que pôr o guarda-roupa em ordem, tem que colocar o seu trabalho em ordem, tem que colocar tudo em ordem. Põe a tua casa em ordem, diz o Senhor. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ninguém sabe o fim. Então hoje é o dia que o Senhor fez para sarar suas feridas, para curar o seu coração, porque o pastor ministrou a respeito das ofertas e eu fiquei extremamente constrangida, e eu recebo em nome de Jesus que o Senhor prospere na sua vida. Mas lá eu pensava comigo, o fruto da prosperidade, quando você realmente honra a palavra, é quanto o seu coração está curado, porque existe uma compulsão chamada consumismo, que você não administra bem as finanças, porque a sua alma está tão ferida, tão machucada, que de alguma forma você tem que se premiar e se compensar. E aí você fica um saquetel curado. Nunca dá, o dinheiro nunca dá. E Deus tem muitas vezes te prosperado. Você fala no final do mês, mas aonde que foi para o dinheiro? O que aconteceu? É uma alma que está com odre. Aliás, o odre é a sua alma, furada. O Senhor vai consertar para que você se sinta tão amada, tão suprida, para que você não seja também como uma mulher samaritana que tinha 5 maridos e nenhum era dela. Era insaciável. Ela tinha outro tipo de compulsão. Enquanto Jesus não deu aquela água para ela beber e saciar a sede dela, ela buscava aquilo que não era dela. Era uma cleptomaníaca de homens. Ela roubava o marido das outras. E ela foi lá encontrar com Jesus ao meio-dia, naquele baita sol. Normalmente as mulheres iam cedo. E ao medo dela ser flagrada pelas outras, né? E tomar uma surra ali. Deus vai curar compulsões. Deus cura a sua mente, cura o seu coração. Tudo que é obstinado, tudo aquilo que é desproporcional, que é exagerado, o Senhor vai drenar. A própria Eliette estava me contando, né, Eliette? Você me contou, e é uma coisa linda. Você deveria testemunhar mais sobre isso em relação. Todas as mulheres gostam de um shopping, né? Quem que não gosta? Quem falar que não gosta. Homens muitas vezes não têm paciência com as mulheres, né? É melhor você deixar o seu marido em casa, às vezes, e com a sua amiga. Mas aí você corre o risco de sair de lá comprando mais do que você precisa. E ela disse que ela teve experiência, num momento da história da vida dela, que ela entrou no shopping, ela não teve desejo de comprar absolutamente nada. Não é isso? Isso é público notório.
Estou te expondo. Estou dizendo que Deus opera maravilhas. O testemunho está aí. Porque a nossa ânsia é de ter para ser, ainda que seja mais um brinquinho, mais uma blusinha, mais uma coisinha dessa daquela. E o nosso dinheiro é carbonizado, né? E o dinheiro, ele não é mal, não. Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Deus pode fazer de você um provedor. Talvez esse dinheiro que você já gastou no ano de 2011 dava para você fazer uma viagem para visitar missionários na China, dava para você ir para a África, dava para você manter alguém lá, em algum lugar da terra, ou investir aqui na edificação dos ministérios, enfim. Mantenha esse ano um propósito. E não é para você deixar de ter os seus mimos, não, desde que não seja exagerado. Deus dá pão para comer e semente para semear. Quando você semeia a sua semente, come o teu pão gostosamente. E cuidado com os invejosos também, porque tem muita gente que não passou pelo deserto que você passou e Deus já te colocou numa condição melhor. E Deus te deu um chocolate e você fala, mas eu não posso comer esse chocolate porque o outro está comendo... O que está comendo? Jabá? Você fala, jabá? Hã? Comendo unha. Então, não dê manjar a quem Deus quer que passe a pão e água. Você tem que aprender isso também. Às vezes a pessoa está passando pelo desertão, mas é um folgadão, é um abusador, é um explorador, se faz de coitado ou de coitado, e aí você acaba sendo vítima de pessoas que sugam aquilo que Deus te deu para você usufruir. Os pobres sempre os tereis, diz a Bíblia, né? Jesus não era comunista, não. Eu não creio nisso. Ele era muito justo, continua sendo. E ele tem na terra pessoas que conseguem administrar finanças, porque não gastam tanto e fazem uma poupança e podem ser mais prósperos do que o outro que gasta tudo. E pode pegar um homem que é próspero, como o pastor, e falar, agora você queima a junta de bois, dá o que você tem e vem aqui que eu vou ensinar você a depender só de mim. E ele continua forte, firme, não engoliu o capacete da salvação, continua firme e forte na presença do Senhor e tenho certeza que não falta um nutriente para ele, nem para a família. Ele vive na terra sentado entre os príncipes. Está arrependido de ter delegado tudo. Deus tem esse chamado para alguns. Deus não está dizendo para você, pega tudo que você tem e abandona. Deus vai falar com você especificamente. Você não pode pegar a experiência do pastor e falar, então agora eu também quero largar tudo. Deus pode ter um tempo ainda para você fazer tendas, e depois sim, vai te adestrar, te preparar e te lançar. Em nome de Jesus. O Senhor diz, tudo que é meu é teu. E se eu dei o meu melhor para ti, que era o meu filho, juntamente com ele eu te darei todas as outras coisas. Por que nós duvidamos que Deus vai suprir? E ele diz, não te preocupes com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã eu preparo para você. Mas a nossa ansiedade é tão grande que nós devoramos a nossa confiança com a dúvida, a desconfiança. Tem dois termômetros, né? Quando a sua ansiedade está alta é porque a sua confiança está em baixa. Quando a sua confiança em Deus está em alta, a sua ansiedade pode ficar quase zero. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus poderoso para fazer além daquilo que me impede. Qual é a ânsia da sua alma nessa noite? Se a sua ânsia for fazer a vontade de Deus, ganhar almas para o Senhor e sentir a dor dele, porque ele sofre, tudo sofre. Você vai sentir a dor de Deus pelos perdidos. Aí sim essa dor vale a pena, porque depois vem um gozo, uma alegria de ver o que Deus faz através da sua vida, que é impagável. Não tem preço, não tem nada na terra que possa sobrepujar a alegria de você ver o Senhor operando, e curando, e libertando, e transformando. Isso eu tenho experimentado. 34 anos na presença do Senhor, e 21 anos que eu trabalho no consultório, e tenho feito viagens dentro do Brasil e fora, levando a santa palavra do Senhor. E eu sei que Ele opera.
Quem éramos nós para que o Senhor atentasse? Eu falo, quem eu era para o Senhor me usar dessa forma? Eu fico perplexo, eu quero ministrar aos tímidos. Eu era. Deus ainda continua me curando. Mas posso dizer que eu era muito tímida, mais do que o que se considera mais tímido até. E eu não conseguia abrir a minha boca, e eu gaguejava, e eu tinha medo de ser humilhada, de ser envergonhada. E Deus me disse, não diga, não passo de uma criança, porque aonde eu te enviar irás. E tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. E eu mesmo colocarei a minha palavra na tua boca, diz o Senhor. E eu recebi aquilo chorando. Fui pregar na primeira igreja batista lá em Santo Amaro, para mulheres. E ali foi um derramar que eu fiquei impressionada. E daí começou, e foram vindo os convites, e vai vir na tua mão. Não fica ansiosa, porque eu quero. Aquieta, e o Senhor vai fazer as bênçãos correrem atrás de você. E servir o Senhor é uma bênção. As pessoas vão reconhecer a unção que está sobre você, e elas vão vir até você. Vão correr atrás de você, para que você as ministre, para que você as abençoe. Essa é a unção que eu quero que o Senhor derrame sobre a sua vida, a unção do amor incondicional. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor que não acaba. E não será nem por força, nem por violência, mas será pelo Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6 fala isso. Pode anotar aí em algum lugar ou lembrar. Zacarias 4:6 fala, não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Que te daremos, meu Senhor, pelos benefícios, tomaremos o cálice da salvação e apregoaremos o teu nome sobre a criança. Tu és digno. Suave coração sobre nós. Doçura a tua ausência. Cura-nos e seremos curados nessa noite. Para onde iremos nós, que só tu tens palavra de vida eterna. Nós desejamos a tua presença, Senhor. Deus vai te ensinar compaixão, vai te ensinar a sentir a dor do outro, e mais do que isso, sentir a dor de Deus pelo outro. Essa é a verdadeira intercessão. Chorar a dor de Deus. Ele procura ávido na terra alguém que possa ficar na frente. De maneira que se um membro sofre, 1 Coríntios 12, 27. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Logo, não há inveja no corpo de Cristo. Não há competição no corpo de Cristo. E hoje haveria uma ministração um pouco mais cedo, que foi meio difícil de conseguir reunir um pouco nesse horário, mas eu iria falar um pouco sobre a liderança, sobre o que acontece no bastidor da igreja, que é mais ou menos aquilo que acontece no bastidor da tua casa. E aí a pergunta é: o que você faz quando ninguém te vê? E quando ninguém te vê, só Deus te vê. Então não é só para inglês ver. O Senhor, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Você tenha temor e tremor, não medo de Deus. Tenha temor, não de perder a sua reputação, mas de ficar longe daquele que é o único amigo que nunca jamais vai te abandonar.
de mão mais poderoso para impedir você de andar na prática do pecado. Porque o crente não anda na prática do pecado, mas se vier a acontecer, saiba que tem advogado justo junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos seus pecados e pelos do mundo inteiro. Tem uma UTI para você no reino de Deus. Você que até o dia de hoje está ruminando alguma coisa que você fez errada e está se condenando e se punindo e se penitenciando, eu vou te dizer, não há substituto para o sangue de Jesus para te purificar de todo pecado. E tempo não apaga pecado, só cria bicho em cima da sua ferida. Cria um cheiro tão mau, isso que você deixou dentro de você, que aí, por isso que o nome Beelzebu é pai das moscas. Onde tem sujeira, onde tem lixo, tem mosca, e mosca tipifica demônios que vem para te azucrinar, te buzinar na orelha, que você não é mais de Deus, que você não vai herdar a salvação, que você já perdeu o seu galardão. Quando você está em conflito, principalmente você que é jovem, saiba que o Espírito Santo está clamando dentro de você para que você se arrependa. O conflito da carne com o espírito contra a carne, é o sinal de que você não consegue mais pecar direito. Você está estragado. Para alguém você vai ter que confessar, ou para Deus, ou para alguém, para poder ser purificado de toda a justiça. E se andamos na luz, como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas vai ficando sozinho na sua depressão para você ver o que acontece. Satanás faz um ninho na sua cabeça e te enlouquece. Por isso que o Davi falava: unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A cabeça das ovelhas do Davi eram ungidas com óleo para que as moscas não fizessem ovos dentro da orelha delas e não gerassem bichos que deixassem elas loucas. Tem ovelhas que ficam loucas porque entra o bicho e faz o ovinho lá dentro. Aliás, entra a mosca e faz o ninho dela lá dentro. E o Senhor vai passar óleo. Ele vai tirar de você todo o desvario, aquilo que faz você cochear entre dois pensamentos. Será que eu sou? Será que eu não sou? Não se condene naquilo que você aprova. Se Jesus disse que te perdoa, Ele te perdoa de fato. Às vezes a gente vê o perdão de Deus como o nosso, né? Eu finjo que eu perdoo, mas lá no fundo só Deus sabe como está o seu coração. Ontem eu falava sobre ansiedade, medo e culpa. Não existe remédio na farmácia para tirar a sua culpa. Só a redenção mediante o sangue de Jesus, que é intransponível, que é insubstituível. É Ele que te purifica de todo pecado. Pode buscar onde você quiser algo que purifique e que te deixe mais alto do que a neve, se não for o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida. Não banalize a cruz e não substitua a cruz por sacrifícios próprios, porque a doença ela é muitas vezes uma atitude inconsciente de você se redimir do que você fez errado. Deus disse: você não consegue fazer o que eu fiz por você, pode parar já. Essa somatização, essa doença, pode parar já com isso. Essa dor de cabeça que não deixa você dormir é uma penitência muitas vezes. Você não se permite ser feliz, afinal, justo eu fui errar, porque você acha que você é melhor que o outro? Você não é melhor que o outro, você também corre o risco. Lembra do Davi? Ele era rei de Israel e ficou lá passeando no terraço, de mãozinha abanando, ficou ocioso, viu a mulher do vizinho, achou bonita, desejou, cobiçou, olhou de novo e olhou de novo, e ele achou que aquilo ia ser muito bom para ele. E aonde que foi a mente desse homem que tinha o Espírito Santo dentro dele? E ele matou, colocou na frente de batalha Urias para poder ficar com a mulher dele. E depois toda a evolução da história que vocês sabem. E quando ele caiu em si, porque um profeta foi lá e falou para ele: Davi tinha um homem que só tinha uma ovelha, o outro que tinha um monte. Esse que tinha um monte foi lá, matou o cara e pegou a ovelha dele. Falou: não diga, esse cara fez isso, fez. Ele merece a morte. Eu falei:
isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele julgou o pecado como Deus julgou o pecado. Naquele tempo, Jesus ainda não tinha vindo para redimir o homem, mas existia uma relação direta entre Davi e Deus. E ele falou: Deus, não retires de mim o teu espírito, renove-me o coração puro. Então eu ensinarei os pecadores os seus caminhos. E Deus o perdoou. A prova está aí. Muita gente fala: por que Deus perdoou aquele safado? Ele fez isso tudo. Genuinamente ele se arrependeu e Deus o perdoou. Deus tem um particular com cada um. Não fica julgando, não. Tem gente que fala: esse cara matou 50, agora foi para a cadeia, se converteu e Deus perdoou ele. Como que pode? Ele tinha mais era que morrer na cadeira elétrica. Jesus fez a mesma coisa por você, porque você também merecia o inferno, se fosse pelas suas obras, pela sua própria reputação, pela sua elucubração. Quem merece? Ninguém merece. Por isso que é graça, né? Só que, como eu falava ontem também, a graça não é pecado contínuo. Aliás, perdão contínuo para pecado contínuo. A graça custou muito caro para Jesus. Então vigia, porque não dá para crucificar Jesus duas vezes. Há uma palavra de exortação: um ai de Deus sobre nós. E se ouvires a minha voz, diz o Senhor, não endurece o seu coração. Hoje é um dia de quebrantamento, de purificação, de liberação. Porque Deus quer avivar os dons que estão em você. Ninguém vai entrar por aquela porta só pelos dons. Mas se você estiver cheio do amor de Deus, você vai precisar dos dons para poder acessar e fazer os evangelismos com uma estratégia nova, diferente. Os jovens vão ter criatividade, porque nesses últimos tempos Deus vai dar uma estratégia muito linda, diferente. Talvez você tenha que fazer arrastão dentro do shopping, alguma coisa que vai impactar os jovens. Aquele irmão ali sabe disso, o pastor da Riat, né? Deus vai mover o céu e a terra para que haja salvação em mais lugares. Aliás, eu creio que é mais uma reconciliação do que só salvação, porque tem muitos desviados na terra. Tem muita gente que está tocando na noite, adorando o inimigo e tem dons e talentos. Então Deus não quer avivar os seus dons, porque você não vai entrar por aquela porta pelos dons. Porque muitos vão dizer: mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, aquilo. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, digo que não vos conheço. Mas quem vai entrar por aquela porta é aquele que tem o fruto do amor, do Espírito. E os dons vão seguir, esses sinais seguirão os que creem. Os que têm o fruto vão fazer milagres, maravilhas. Deus vai restaurar um ministério de ressurreição de mortos, para que aquele que é duro na queda possa ver na frente dele um prodígio, uma maravilha, verdadeiramente. O pastor Josué estava dizendo que foi em que lugar mesmo? Aquele lugar onde nasceu a lei de Gales? Em Gales, no país de Gales. Ele orou por uma pessoa que a família, inclusive, estava lá. Orou por uma pessoa que não enxergava de uma vista. E ele desafiou e disse: o Senhor vai curar, vocês creem? Muitos ficavam assim. Disse que o outro falou para ele: e se Deus não curar, como você vai ficar aí diante do povo? E Deus curou. E depois eles ficaram sabendo que aquele olho era de vidro. Ele não enxergava, ele tinha uma prótese e ele enxergou através do olho de vidro. Como Deus pode fazer isso? Então esse é o tempo do grande avivamento, dos leões e das leoas, homens e mulheres intrépidos e resolutos, não só com dons para se aparecer ou para se amostrar, como diz o baiano, mas com amor profundo, porque sem ele, sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Sem o meu amor, você é um sino que bate, só faz barulho. O meu pastor fala que quem só tem, quem não tem a consistência da palavra e não tem o amor, ele é como uma lata vazia, só faz barulho. Deus quer te dar consistência, para que você ame de fato, para que o termômetro da sua vida espiritual seja o testemunho da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, daqueles que andam com você. Que você não seja aquele crente meia boca, que é falso, que finge, que tem máscaras. Deus quer tirar as suas máscaras. Deixa Deus atuar. Ele quer dar integridade
eu sou assim mesmo. Você não é assim mesmo, você está assim. Você vai melhorar. Você vai ficar do jeitinho que Deus quer. Afinadinho, afinadinha. Você vai ficar manso e humilde de coração. Para que você encontre descanso para a tua alma. Santo, 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 santo. E Ele se deu por nós para que Ele pudesse se dar a nós. Então ninguém assassinou Jesus na cruz, Ele se deu por você. Ninguém te amaria mais ou te ama mais do que o Senhor. Ninguém. Aleluia. Ninguém morreria por você e Ele morreu de amor por você. Você nasceu para amar. Você não sabia por que você nasceu? Para amar. Como Deus ama. De maneira sacrificial. O Evangelho sem amor é uma contradição. É um mar sem água, um sol sem luz, é mel sem doçura e pão sem substância. O Evangelho nada mais é do que a expressão do amor infinito de Deus por nós. Jeremias 31, versículo 3 diz: com amor eterno eu te amei, e com grande benignidade eu te atraí. E Jeremias falou: seduziste o Senhor e seduziu. Deus vai aumentar a sua paixão por Ele. Em grego é pathos. Pathos é de patologia, é alguma coisa tão forte de sentir as entranhas de Deus, de sentir o que Ele sente por tudo aquilo que está perdido, que está desgraçado, que está informe. Um dia, Deus queria mostrar para um homem como ele se sentia, porque a pessoa mais traída do universo é o Senhor. E ele pegou um homem chamado Oséias e falou para ele: Oséias, casa com uma prostituta. E Oséias amou essa mulher chamada Gomer. Pode ler o livro de Oséias que vale a pena. E ele se apaixonou por uma mulher que tinha outros relacionamentos. E ele amou de uma maneira tão grande, que um dia diz que naquele tempo as prostitutas eram vendidas em praça pública. E ela estava na praça sendo negociada e ele foi lá e comprou ela de volta. Foi o que Deus fez por você. Aleluia. Estávamos perdidos na boca da serpente. E que amor é esse? Oséias 11:8 diz: meu coração está comovido dentro de mim, e as minhas compaixões a uma se acendem. Deus sofre. E para alegrar o coração de Deus, você vai captar a dor dele e atenuar esse sofrimento. Porque a alegria do Senhor, quando você impõe a mão sobre o enfermo, ele é curado. Quando você expulsa um demônio, é tão grande que compensa todo o sofrimento. Mas a terra geme com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Talvez você fale: mas será que Deus ainda vai me usar? Tem ainda alguma chance? Deus pode usar você de uma maneira espetacular aonde quer que você esteja. E como eu falei, mais do que aquilo que você faz para Deus, é aquilo que Ele faz em você. Dos 9 irmãos que eu falei que eu tenho, um está guardado na glória. E era dos 9 o mais duro na queda em relação ao Evangelho. O pastor ia pregar na minha casa, uma família de gregos, bem ortodoxos era. E Deus trouxe um pastor que ministrava com a minha família, depois que eu me converti, a palavra entrou ali, e ele era o único que se refugiava no canto dele e não queria saber. Ele era muito lindo, tinha 34 anos, chamava Dionísio, lindo, um moço muito especial. Mas era muito resistente, ele tinha a mágoa profunda do meu pai. Meu pai sempre rechaçava ele, desonrava. Meu pai também não tinha o Senhor nessa época. Não dava para cobrar um fruto do Espírito de um homem carnal. Só que ele não entendeu isso. Enfim,
E ele era o mais resistente. Um dia, ele e alguns amigos estavam passando por uma escola de samba lá em São Paulo, e um tiro perdido pegou ele e furou ele daqui até aqui. Passou de raspão na coluna. Levaram ele para o hospital. Numa época em que não havia seleção nenhuma de sangue, e o meu irmão recebeu sangue porque ele perdeu muito, estava se esvaindo. Depois de algum tempo, ele foi assaltado na empresa dele, teve uma baixa na imunidade, foi para o médico, e o médico detectou que ele estava infectado com o vírus HIV. E naquele momento ele foi para a empresa dos meus irmãos, levantou as mãos e falou: Jesus, eu não quero morrer. E a partir daquele momento o Espírito Santo tomou posse daquele coração. E em um ano ele nunca mais foi a mesma pessoa. Aleluia! Ele não perdeu em vida nenhuma alma, mas até o último minuto, quando íamos no hospital, ele nos dava ânimo, ele nos dava palavra de vigor. E ele começou no começo, antes dele ficar muito mal, ele foi à igreja, ele se converteu direitinho, se batizou, ele já orava em línguas, e aí ele ficou 10 dias na UTI. E daí eu tive um sonho, o Senhor o recolheria, e uma irmã, quando foi visitá-lo, via um anjo grande cuidando dele ali, até que dali ele conseguiu colher. Deus poderia curar, Deus poderia fazer muita coisa, mas aprove a Deus fazer o que ele quis. Ele o recolheu, e no dia do velório dele, o pastor da nossa igreja com o violão, junto com meu outro irmão, fizeram a adoração a noite toda, e 16 pessoas se renderam ao Senhor no velório do dia. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Então, foi um grande trigo, porque todos conheceram, né? Sabiam como ele era duro e avesso a palavra. E o Senhor faz como quer, quando quer, né? Porque mais tempo nós vamos passar na eternidade do que o tempo de vida. Hoje é o dia que o Senhor fez, alegre-se nele. Vive intensamente cada dia como se fosse o último da sua vida. E viva com qualidade. Permaneça em mim, diz o Senhor. João 15 diz umas 10 vezes: permaneça em mim, permaneça em mim. Permaneça em mim. Sem mim nada podeis fazer. A minha mãe com 9 filhos, que meu pai já havia falecido, mas foi salvo. Só um Deus tão grandioso poderia dar paz e consolação àquela mulher. Imigrante grega, veio para o Brasil, não tinha família nem ninguém, só a família dela. Meu pai já havia falecido e ela ficou sem esse príncipe dela. E ela só pôde entender a profundidade do que Deus fez porque ela tinha o Espírito Santo, senão ela não teria consolação. Por isso que hoje eu falei: você tem medo de perder o que se você não tem nada? Tudo que você tem é de Deus, veio de Deus, Ele te deu a mordomia. Não tenha medo de perder. Não seja refém do medo como Jó. Já tinha medo de perder, ele dava um jeitinho daqui, um jeitinho dali, fazia umas orações aqui. E Deus falou para ele: Jó, você acha que isso está garantindo a vida espiritual dos seus filhos? Tanto que quando ele restaurou a sorte de Jó, ele deu em dobro tudo que foi assolado, mas filhos ele só deu 10, porque os outros 10 ficaram na glória. Deus não deu 20 filhos, deu outros 10. Mas de tudo que ele havia perdido e assolado na terra, Deus deu o dobro para ele. Oh, meu Deus, Deus vai trazer muita paz ao teu coração. O seu sono vai ser mais tranquilo. Aquietai-vos, diz o Senhor de novo, e sabei que eu sou Deus poderoso para fazer além daquilo que tu me pedes. E Hebreus 12:2 diz: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Pelo que estava proposto, ele suportou a ignomínia, que foi a afronta, o escarnecimento, cuspiram nele, rejeitaram ele, abandonaram ele, mas ele sabia que um dia ele ia ter você morando com ele eternamente. E ele sofreu ali, mas sabia que aquilo ia valer a pena. E está dizendo, mais ou menos, toma isso como exemplo para você. Pelo que está proposto, dê como testemunho. Pelo que está proposto, que pode ser a salvação do seu chefe, do seu pai, da sua mãe, alguém que vai ser resgatado da boca da serpente para morar eternamente no céu. Vale a pena você se
manter fiel na presença do Senhor. E você vai ser tentado de todas as formas a abandonar a vida na presença do Senhor. Porque na Bíblia fala, se prostrado, o Satanás fala, se prostrado me adorares, te darei os reinos dessa terra. Se a tua ânsia é conquistar coisas na terra, é muito efêmera a sua vida. Se Deus quisesse resolver o problema das favelas na terra, sabe o que ele faria? Ele abria um container no céu, abria o céu e derramava uma chuva de pepitas de ouro, ou de dólares, ou de euros, ou de libras esterlinas. E você concorda que se caísse muito dinheiro dentro de uma favela, ela não ia deixar de ser uma favela? Ela ia momentaneamente desfrutar de algumas coisas, porque eles iam cair no crack, na maconha, na cocaína, na jogatina, na pornografia, na prostituição. Então, sem estruturação, sem base, sem educação, sem a palavra, não dá para ter prosperidade. Eu fui para a África em janeiro do ano passado, fiquei quase o mês de janeiro todo lá em Moçambique, em lugares paupérrimos. E eles não têm base, estruturação, eles não têm o mínimo de noções de higiene. Eles jogam lixo na frente da porta e o rato que está lá entra na casa deles. Você dá uma roupa para eles, não são todos, mas tem lugares assim que precisa de gente que tenha disposição de ensiná-los e pautadamente, devagarinho, dar a provisão, a ração do dia, porque se você der só dinheiro na mão, eles vão comprar o melhor eletrônico que tiver lá na feirinha. Eles não sabem dar prioridade, né? Eles podem ver os filhos morrendo de fome, eles não vão. Existe essa coisa da ilusão, da fantasia, da vaidade. E você dá uma roupa para eles, daqui uma semana ela está ou no lixo sujo que eles jogam, ou toda furada, eles não há o hábito de lavar, de cuidar. Quem vai se dispor a ir? Quem vai largar a zona de conforto para ensinar um povo que não sabe as coisas que você já sabe? Por isso que a renúncia do seu eu mesmo, né? Talvez lá não tenha tantos shoppings, não tenha tantas coisas agradáveis como aqui. Mas Deus vai chamar você para amar aquilo que Ele ama. Então tem uns que vão amar a África, outros vão amar a Grécia, outros vão amar a China, outros vão amar os países árabes, né? Cada um foi chamado para um lugar específico. E eu tenho um amigo que é missionário, e quando ele falou que ele queria ir para a Grécia, os amigos dele do seminário chacotearam, né? Imagina você quer ir para a Grécia, imagina como que você pode. Só que é um lugar de trevas, é um lugar que precisa-se de missionários cheios do Espírito Santo, que tem muito espírito de prostituição e de idolatria. É um lugar que hoje, provavelmente, eles estão ávidos para ouvir de novo. Há um ID para você e para mim, gravado com fogo. O que você vai fazer com esse ID? E pregar o Evangelho a toda criatura. Deus vai avivar os dons. E agora, para encerrar, 2 de Timóteo 1,6. Paulo orando pelo Timóteo. Timóteo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor ou de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O Senhor vai avivar os dons que estão em você. Aleluia. Os dons são ferramentas. Se você ora em línguas, ore mais. Se você jejua, então se abstenha daquilo entre você e Deus. Não vou fazer aqui nenhuma doutrina sobre quem jejua, quem não jejua, mas você sabe quando você fica mais afinado para ouvir a voz do Espírito, que quer te dizer algo específico. Deus fala. Eu estava contando para a irmã Eliette sobre
aí na hora ele teve discernimento que era um ataque, e ele falou: eu te repreendo agora, em nome daquele que jejuou 40 dias e 40 noites para me dar autoridade para te lançar fora desse corpo. Sai em nome de Jesus. Enchei-vos do Espírito e não satisfareis os desejos da carne. E também se abster de algumas coisas que te entorpecem a mente. Talvez muito açúcar, muita carne, muito de muita coisa aí que te entorpece. A gente se entorpece com café, outros se entorpece com chimarrão cheio, outros se entorpece, você sabe, aquilo que te entope, que te entala. Não tem nada na Bíblia assim de receitinha, viu? É segundo a arte do perfumista também, faz você. Que nem a sua oração, não precisa ser igual a minha nem a do outro, você tem a sua oração específica. A palavra que é o manual do fabricante. Você pode orar a mesma palavra que o outro ora, mas a forma é você que estabelece. Se vai ser no chuveiro, se vai ser na sala, no quarto. Não tem ritual no reino de Deus, que bom. Ele te deu liberdade para orar como você quer, para jejuar como você quer. Deus vai te dar um coração novo. Coragem vem de coração. Coragem é o amor de Deus em ação. E os mais tímidos, os mais fracos, os mais frágeis serão os mais ousados. O Senhor diz: quando você está fraco, aí que você está forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus te esvazia para te encher dele. Eu falei ontem também: Deus não enche vaso cheio, só vazio. Deixa ele encher você da glória. Você não é um vaso que Deus colocou na prateleira para ficar embolorando, mofando ou encher de teia de aranha. Ele quer ativar você. Talvez você seja um intercessor que está parado, que está aí numa depressão, numa sensação de que ninguém me ama, ninguém me quer, e eu vou fazer isso, mas ninguém reconhece. Deus reconhece. O Senhor diz que há um memorial que Ele anota tudo que você faz para Ele e por Ele. Ele sabe como você faz para Ele. Ainda que o outro te subjugue, some, escarneça, e ainda que o outro diga que você quer se aparecer. Porque uma das maneiras de Satanás te paralisar é fazer você pensar que o outro pensa que você vai pregar bonito, que você vai dançar, que você vai evangelizar, porque você quer se aparecer. Essa é uma forma sutil também de te parar. Então, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Ai, meu Deus. E aí, Senhor, que essa igreja, Senhor, receba mesmo de Ti, no coração de cada um, Senhor, a força e o vigor necessário, a cura, Senhor, desses corações, para que haja espaço, para que o Teu amor lote, embriague, Senhor, cada um deles, que nunca mais sejam os mesmos, que eles frutifiquem em toda boa obra, que eles se desviem do mal, que não andem, Senhor, cocheando entre dois pensamentos, que eles firmem os seus pés em Ti, que és rocha. Que comecem de Jerusalém e vão para a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Que o coração de cada um seja rendido, Senhor. Que é o primeiro campo missionário, é o coração. O primeiro lugar onde acontece o avivamento é no teu coração. Não é na igreja X ou Y, nem no país X ou Y. O avivamento verdadeiro começa no teu coração. Quando você reconhece e é grato por tudo que Ele te fez, aí você o adora, e Ele vai te embriagando, e depois Ele te envia às nações, Ele te envia à casa do seu vizinho, Ele te envia aonde Ele quiser. E você vai ser instrumento eficaz nas mãos dele, um bisturi afiado que vai cortar tumores do corpo de Cristo, porque não há nem verrugas, nem tumores, nem bolhas no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é bem ajustado no vínculo da paz. O corpo de Cristo é sem ruga e sem mácula,
sem velharia, sem tranqueira, sem lixo. O Senhor quer enfeitar a noiva, adornar a noiva. Adorna a tua noiva amada, Senhor. Estamos às portas das bodas. Queremos ser as virgens sábias, não as nécias, mas as virgens que se precaveram e se encheram do óleo. E chegou o noivo e elas entraram na recâmara. Não é vão o teu trabalho em mim, diz o Senhor. Eu reconheço o que tu fazes. Tua, Senhor, como tu queres. Tua é a igreja, Deus são os membros. O Senhor não vendeu nem negociou a tua igreja. O Senhor é o dono absoluto das tuas ovelhas preciosas. Ai daquele que tocar no meu ungido, diz o Senhor. O Senhor diz